do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nesta aula nós vamos ter o seguinte objeto de conhecimento. Nós vamos conversar sobre apreciação e réplica. E, em especial, vamos falar sobre a relação entre gêneros. Mas observem bem o nosso detalhamento. Vamos buscar trabalhar a leitura, interpretação e comparação de textos jornalísticos e publicitários e teremos aí uma especial atenção a textos que abordam a questão do discurso de ódio, de acordo com a nossa habilidade relacionada a este tema. Tudo bem, pessoal? Então, dito tudo isso, vem para a nossa aula. Então, pessoal, conforme colocamos aí logo na abertura da aula, nós vamos então apresentar uma situação, situações de apreciação e réplica e com foco em uma temática chamada de discurso de ódio. Você já ouviu falar a respeito dessa expressão, discurso de ódio? Então, para que nós possamos entender esse conceito, essa ideia, e como infelizmente é um conceito, é uma ideia que tem estado presente no cotidiano da sociedade atual, a gente vai então buscar conceituar, demonstrar que devemos evitar e, em especial, demonstrar que devemos evitar isso em comentários feitos na internet. É isso mesmo. E para a gente mostrar para vocês a situação do discurso de ódio, a gente começa com um vídeo. Nesse vídeo vai aparecer uma situação. Então acompanhem essa situação com atenção, observem as personagens, observem que elas estão reivindicando algumas coisas, observem que tem uma outra personagem que aparece ali e que vai se opor. Enfim, observem com atenção essa situação que aparece nesse nosso vídeo. Unidas jamais serão vencidas. Mulheres 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 unidas jamais serão vencidas. Unidas jamais serão vencidas. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Oh, vocês não têm o que fazer não, vocês estão me atrapalhando aqui. Não tem um filho pra cuidar, um marido. Lugar de mulher no fogão, meu irmão. Ah, daí. Oh, sai. Como é que é? Que discurso é esse? Elas podem estar aqui sim, esse teu discurso aí tá mais do que inadequado, tá? Eu sou mulher, mãe, delegada e eu posso pra onde eu quiser ir, tá? Que você tá fazendo um discurso de ódio e que isso dá cadeia. Inclusive, é pra lá que você vai, ok? Aqui, ó, é polícia e você tá presa. Prende essa mulher, bora. Peraí. Discurso de ódio não, minha irmã. Sim. Não? Sim. Eu tô falando a minha opinião. Baixe seu tom. Eu tô falando a minha opinião. Bora. Ajude que vai ser melhor. Bora. Me solta. Bom, então nós vimos aí a situação, nós vimos toda a situação que aconteceu, a dinâmica entre as personagens, conforme eu chamei a atenção de vocês. E claro que a gente buscou demonstrar todo o processo para que vocês pudessem visualizar e, chamar a atenção de vocês para isso mesmo. Então, vamos agora comentar sobre o que aparece nesse nosso vídeo, dessa nossa situação. Então, olhem só, recuperando algumas passagens desse vídeo. A gente viu, né, que essa personagem que está aí na foto, na cartela, né? Ela chega diante das manifestantes e diz: saiam da frente. Vocês não têm o que fazer? Não tem um fogão para pilotar, um marido para cuidar? Mulher tem mais é que ficar em casa para cuidar dos filhos e não na rua. Então, o que a gente pode dizer sobre essa personagem e sobre a fala dela direcionada para as outras manifestantes? Então, olhem só.
as palavras ditas pela personagem são ofensivas para outras mulheres? Sim ou não? Bom, a gente acredita que por conta do que ela fala, quando ela diz que mulher tem mais é que ficar em casa para cuidar, ela direciona de maneira muito restrita o papel social de uma mulher, como se a mulher só pudesse fazer uma coisa. E, na verdade, nós sabemos que no nosso contexto atual, uma mulher pode fazer isso? Pode. Se ela quiser, se for da vontade dela, ela pode. Mas ela também tem muitas outras possibilidades. E nessa fala dessa personagem, quando ela diz tem mais, ou seja, é como se isso fosse a única possibilidade, como se isso restringisse o papel social das mulheres e como se elas só tivessem a capacidade de fazer isso. Como eu disse, se ela quiser e se for da vontade dela, ela pode sim ser a mulher que vai se dedicar à criação dos filhos, a cuidar do lar, mas não por imposição, não porque só resta isso a ela, não. Se for a escolha, ótimo. Se ela optou, se ela escolheu por isso, perfeito. Mas também é necessário reconhecer que as mulheres podem fazer outras tantas coisas. Não é? Elas podem ter outras carreiras, seguir outros caminhos e assim por diante. Então, seguindo esse raciocínio de que essa nossa personagem aí condicionou as mulheres a uma única coisa e reduziu a capacidade das mulheres a uma única coisa, a gente pode avançar na cartela e chegar à conclusão de que sim, né? Nesse sentido, ela foi ofensiva a outras mulheres. Mesmo sendo ela uma mulher, ela conseguiu, na sua fala, ofender as outras, não é? E aí, em sua opinião, as palavras ditas pelas personagens para mulheres manifestantes é uma liberdade de expressão? Aí, né, lá no final, quando chega ali a delegada, que ali leva ela para a prisão, ela começa a dizer, não, calma, essa foi a minha opinião, né? Minha opinião, eu só estou expressando a minha opinião. Aí a gente entra nesse outro conceito da liberdade de expressão. E aí, será que isso foi liberdade de expressão mesmo? Então agora a gente vai passar a conceituar tanto o aspecto do discurso de ódio quanto o aspecto da liberdade de expressão. E lembrar que no caso da situação do vídeo, a gente trouxe esses aspectos aplicados ao público feminino. Mas a questão do discurso de ódio não se restringe apenas às mulheres, tá bom? Existem outros tantos grupos sociais que passam por esse tipo de situação. Então, na próxima cartela, a gente tem justamente o conceito do que é liberdade de expressão, e esse conceito a gente retirou de um dicionário Ruais, tá? E esse conceito diz o seguinte: liberdade de expressão é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que a lei lhe faculta. Então, olhem só, nós podemos sim exercer a nossa vontade, opinar sobre as questões, mas respeitando os limites da legislação brasileira, no caso do nosso país. Nós não podemos, sob a desculpa de, estou expressando a minha opinião, desrespeitar os outros, entendem? Porque é a minha opinião, eu posso desrespeitar as mulheres. Porque é a minha opinião, eu posso desrespeitar as pessoas com uma religião diferente da minha. Porque é a minha opinião, eu posso desrespeitar as pessoas que têm uma origem diferente da minha. Então, notem aí, nós podemos nos expressar, nós podemos exercer nossa vontade, porém, temos que observar o que a lei nos diz que não podemos, tá bom? E aí, então, falamos sobre liberdade de expressão, correto? Agora, olhem só o discurso de ódio. O discurso de ódio, então, é justamente a aversão a determinados grupos sociais, manifestada através de diferentes ações,
como, por exemplo, falas públicas, como é o caso do nosso exemplo do nosso vídeo, e também em posts da internet. Notem que o que a gente diz é que são essas aversões a esses grupos sociais. Em geral, levam em consideração a origem da pessoa, uma pessoa que veio de outro lugar, veio de outro país, veio de outra cidade, enfim. Às vezes a pessoa que professa uma religião diferente e essa pessoa pode ser desrespeitada e ofendida por isso, tá? Ou então é uma pessoa que é de um grupo étnico diferente do meu. E aí, por conta disso, essa pessoa vai acabar sofrendo algum tipo de desrespeito em uma fala pública ou então em um post da internet e assim por diante. Então, a gente observa que o discurso de ódio é esse tipo de aversão. Né? Ah, é diferente de mim, então eu não quero perto de mim. Entendeu? E aí, isso vai se manifestando por meio das minhas falas, da minha escrita e assim por diante. Então, agora que a gente já mostrou para vocês que existe esse discurso de ódio e que a liberdade de expressão tem aí algumas limitações, a gente tem a fala de um advogado que vai justamente nos mostrar esse processo. Então, olhem só o que ele diz sobre essas duas questões. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa e você deve estar se perguntando aí, o que o professor William está fazendo aqui? Bom, hoje nós vamos tratar sobre o que é o discurso de ódio. Olha, nas palavras do professor Juliano Taveira, discurso de ódio são manifestações de pensamento que ofendam, ameacem ou insultem determinado grupo de pessoas com base na raça, cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, ancestralidade, deficiência ou outras características próprias. Bom, o discurso de ódio pode se manifestar na internet. Quando você começa a ofender lá as pessoas em razão da raça, em questão de ser negro, ou na questão da homossexualidade, ou mesmo da religião, você está cometendo ali um discurso de ódio. Aqui no Brasil, a liberdade de expressão ela não é absoluta, podendo o autor do discurso de ódio ser punido até criminalmente. Por isso, tome cuidado com o que você fala na internet. Então, resumindo, gente, nós precisamos respeitar os outros. Essa é a questão. Respeitar o outro na religião que ele professa, me desculpem. Respeitar o outro considerando a origem que ele tem, respeitar o outro, de repente, se ele apresenta algum tipo de deficiência e assim por diante. O respeito é a nossa régua, né? Porque assim como eu tenho os meus direitos, a outra pessoa também tem os seus direitos. E o meu direito não pode estar em ofender o outro, seja pela minha fala, seja pelo texto que eu escrevi e assim por diante, ok? E aí, para a gente seguir comentando esses conceitos que nós estamos apresentando aqui para vocês, temos mais uma cartela falando sobre a liberdade de expressão e também já aproveitando a fala do advogado que contribuiu conosco. A liberdade de expressão é o direito de manifestar livremente opiniões e ideias, ok? Entretanto, o exercício dessa liberdade não deve afrontar o direito alheio. Olha que interessante, não deve afrontar o direito alheio, como a honra e a dignidade de uma pessoa ou de um determinado grupo. É aquela história, gente. O meu direito vai até onde começa o direito do outro. E o meu direito não pode invadir o direito dos outros. Eu não posso, com a desculpa de que eu estou exercendo o meu direito de expressar a minha opinião livremente, eu não posso, a partir dessa desculpa, afrontar o outro, tá? Nós entendemos que as pessoas são diversas e que, ok, existem situações que talvez você não concorde, porém, você precisa respeitar. Essa é a nossa questão, tá bom? Então, o respeito sempre será a nossa regra, porque a minha liberdade, o exercício do meu direito não deve exercer afronta ao respeito do outro e nem deve buscar ofender o outro porque ele é o que ele é, porque ele segue a religião que ele segue, porque ele tem uma origem diferente da minha e assim por diante. Ok, pessoal?
discurso de ódio aqui, mais uma cartela para que nós comentemos esse conceito. Então, o discurso de ódio é uma manifestação preconceituosa, isso mesmo, é a expressão de algum tipo de preconceito contra minorias étnicas, sociais, religiosas e culturais, que gera conflito com outros valores assegurados pela Constituição, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, né? Então, nossa Constituição diz que a dignidade das pessoas deve ser preservada e deve ser defendida. E aí, se eu fico ali exercendo ofensas às outras pessoas por elas serem quem são, então eu estou ali desrespeitando um direito que é constitucionalmente garantido, tá bom? O nosso limite, portanto, é respeitar o direito do outro, certo? Especialmente de maneira pública, não é? A gente viu aquela situação ali, né, que nós apresentamos para vocês no começo da aula, naquele vídeo, né, um pouco exagerado para ficar bem evidente para vocês, mas ali de maneira pública, o que a personagem fez? Publicamente, ela condicionou as mulheres e direcionou a elas uma ofensa, ao dizer, né, que a mulher tem apenas uma função, apenas um lugar específico, não pode exercer outras funções. Então, ela condicionou. E aí, naquele processo ali, publicamente, ela exerceu uma ofensa àquele grupo de mulheres. E, ao ofendê-las, ela está, naquele momento, exercendo um processo de discurso de ódio. Certo? Então, por isso que a gente diz, respeitar o outro é a nossa régua, é o nosso limite. E nós podemos expressar nossas opiniões, podemos, evitando fazer esse processo de desrespeitar o outro. Ok, pessoal? E aí, avançando com a nossa cartela, vamos lá? Olhem só essa nossa chamada de atenção para vocês. A internet, em especial as redes sociais, é o espaço virtual em que muitas pessoas encontram a possibilidade de expressar opiniões. E que bom, né? A internet possibilitou, abriu novos espaços e permitiu que nós possamos, de maneira bastante democrática, uma vez que nós tenhamos acesso à internet e um dispositivo para esse acesso, né, nós podemos ali nos expressar a respeito de diferentes temas. Né? Então, a gente tem atualmente uma situação em que nós podemos expor aquilo que pensamos e, inclusive, hoje em dia, aquilo que é dito nas redes sociais é muito levado em consideração pelas marcas que querem vender, pelas redes televisivas que querem montar uma programação. Então, cada vez mais aquilo que é dito na internet, aquilo que é exposto na internet, tem relevância. Então, que bom que hoje em dia nós temos essa ferramenta que nos permite expressar, falar, expor opiniões. Mesmo que, vamos dizer assim, eu não tenha assim, um cargo de evidência, mesmo que eu não tenha ainda uma condição social tão elevada, mas eu tenho uma ferramenta na minha mão que me permite fazer isso. Ótimo, isso é excelente. Porém, nesse contexto, né, os posts das redes sociais têm sido um espaço também para a propagação do discurso de ódio. E isso aqui é um problema, né? Porque ao mesmo tempo em que as pessoas têm uma excelente ferramenta em suas mãos e que poderiam estar utilizando essa ferramenta para fazer coisas boas, para estudar, para compartilhar posts bacanas, as pessoas acabam utilizando a internet para propagação de discurso de ódio, infelizmente, não é? E aí, pensando em evitar a propagação desse tipo de discurso de ódio, as redes sociais e muitas plataformas começaram a divulgar exemplos de posts que não serão mais tolerados. Então, volta aqui comigo. Pensem o seguinte, se as redes sociais são uma espécie de espelho daquilo que acontece na sociedade, então, se tem discurso de ódio acontecendo aqui fora, né, aqui na vida real, digamos assim, se tem discurso de ódio sendo proferido, né, pelas pessoas, ofendendo aí as minorias, ofendendo as pessoas que são diferentes, ofendendo
as pessoas por serem quem elas são. Se isso acontece aqui fora, também nas redes sociais isso vai aparecer. As redes sociais, elas espelham aquilo que acontece, vamos dizer, na sociedade como um todo. E aí, as pessoas que regulam as redes sociais, elas começaram a notar e a perceber esse tipo de problemática e entender, identificar que isso precisa ser, aos poucos, essa ideia de que na rede social tudo pode, tudo é permitido, que ninguém está vendo, não é bem assim, né? Então isso precisa ser contornado. E aí, o que foi que essas redes sociais fizeram? Elas fizeram o que está na cartela, vamos lá? Não, vamos voltar rapidamente na anterior, vamos lá? Pensando nisso, elas fizeram exemplos de tipos de posts que não serão mais tolerados. Ou seja, se você escrever algo parecido com isso, você será considerado alguém que vai estar exercendo discurso de ódio e aí o seu post vai ser apagado. Por que a professora trouxe isso para a aula? Exatamente para mostrar para vocês exemplos de coisas que não devem ser escritas, tá? E aí, como a gente está na aula de língua portuguesa, exemplos de coisas que a gente precisa evitar. Justamente porque se nós fizermos isso, se nós escrevermos algo parecido com isso, nós estaremos produzindo um texto que contém discurso de ódio, um texto que ofende os outros. E a gente já aprendeu aqui, já que a gente está a todo momento conversando com vocês sobre os direitos, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente também precisa conhecer essas questões, tá bom, pessoal? Então vamos conhecer esses exemplos de posts que devem ser evitados, porque nesse tipo de constituição a gente observa o discurso de ódio. Então, olhem só, o primeiro exemplo aqui. Nota que entre colchetes está etnia. Então, essa etnia, a pessoa que vai escrever isso aqui vai dizer etnia tal é a escória do casamento por interesse. Imaginem vocês, nosso estado, ele é extremamente multiétnico. Quantas diferentes etnias indígenas não formam o nosso estado? Então imaginem que alguém vai escrever um post que vai ofender qualquer etnia que seja e dizer que essa etnia é a escória. Olhem esse adjetivo, escória. Isso é ofensivo, gente. É comparar alguém que pertence a essa etnia a uma coisa muito, muito ruim, né? Então a gente precisa evitar esse tipo de produção de texto, tá? Estamos chamando a atenção de vocês para isso. Olha só aqui esse segundo exemplo, de novo ainda levando em consideração o aspecto da etnia. Etnia, então imaginem qualquer etnia e aí imaginem só um post como esse, ofendendo a etnia. São sanguessugas e só servem para uma coisa. Então, chamar de sanguessugas, nós sabemos que é um animal que pertence aí ao um ser que pertence aí ao reino dos animais e tudo mais. Eu não vou saber exatamente definir, como uma professora de ciências, mas a sanguessuga, quando a gente utiliza para qualificar alguém, é algo pejorativo, algo ruim. Algo que só suga os outros. E olha só, o que mais? Só servem para uma coisa. Esse trecho aqui, essa construção de frase aqui, seria algo como só serve para fazer determinada tarefa. Mais ou menos parecido com o que disse aquela mulher do exemplo do início da aula, em que ela dizia, a mulher só serve para isso. E aí isso é ofensivo. Condicionar a pessoa porque ela pertence a uma etnia específica, dizer que ela só pode fazer aquilo, que ela não vai saber, que ela não tem condições de se desenvolver. Então isso é ofensivo por causa disso. Agora olhem só aqui esse outro post, mais aqui do outro lado da nossa cartela. Agora considerando a nacionalidade, ou seja, uma pessoa que por qualquer razão que tenha sido, precisou sair do país onde nasceu e foi viver em outro no qual ela encontrou melhores condições. E olha só, um post que vai ofender essa pessoa por conta da sua nacionalidade diferente. Olhem aí, todos os que pertencem a essa nacionalidade, qualquer que seja, são ratos que vivem às custas de benefícios sociais e precisam ser expulsos. Olhem aí, chamando de ratos.
Mais uma vez, é um ser que pertence aí ao reino dos animais, mas quando a gente direciona como uma qualificação a alguém, chamar alguém de rato, é algo pejorativo, algo ruim. Devemos evitar escrever esse tipo de coisa, ofender a pessoa por conta de ela, só porque ela nasceu no país que ela nasceu, né? E dizer que ele veio para o nosso país por conta dos benefícios sociais e assim por diante. Né? Então isso é ofensivo. Novamente, notem que esses exemplos que estamos mostrando aqui estão ofendendo grupos sociais, ofendendo pessoas por serem quem são, por serem da etnia a que pertencem, por virem do país onde nasceram, ou seja, a pessoa é daquela maneira, ela não vai mudar, não é? Porque aquilo é o que a caracteriza. E não é por causa disso que ela não vai ser uma pessoa boa, que ela não vai ser uma pessoa capaz de se desenvolver, que ela não vai ser uma pessoa que não vai contribuir socialmente. A gente não deve constituir esse tipo de ofensa na nossa escrita e na nossa fala. Outro exemplo que também leva em consideração a raça, a nacionalidade ou a etnia, né? E sempre colocado aqui entre colchetes, mas olhem só, tem muito verbo, né? Essa nacionalidade ou essa etnia. No nosso país, e eles têm que ir embora. Então, olhem só, novamente, né? Chamando, dirigindo aí essa qualificação de verme, né? Então, mais uma vez, é um ser que pertence aí ao nosso ambiente, mas quando a gente dirige isso a alguém como forma de qualificação, novamente isso é pejorativo, isso é ofensivo, é com o objetivo de ofender esse grupo social, essa nacionalidade, essa etnia, essa raça, porque só por serem quem eles são. Não é porque eles fizeram algo ruim, não. É porque eles pertencem única e exclusivamente a essa caracterização. Outros exemplos, tá bom, pessoal? Então, olhem aqui. Agora, considerando a questão da religião, especialmente no Brasil, todos são livres para exercer o culto religioso, a religião que melhor significa para você. Né? Se você nasceu ou se você conheceu ao longo da vida uma religião e ela lhe diz respeito e ela lhe faz bem, você é livre aqui no Brasil. Mas tem gente que ofende os outros por conta do grupo religioso que emprega. Né? Então, esses 4 exemplos que estão aqui ofendem pessoas por conta do grupo religioso que integram. Olha só que coisa ruim, não é? Então, olha só. São vírus, eles estão deixando este país doentes, então chamar alguém de vírus só porque pertence a um grupo religioso específico. Novamente, ratos que precisam ser exterminados porque são nojentos, devem ser punidos só porque pertencem ao grupo religioso, não é? Ou ainda, não queremos mais esse grupo no nosso país, chega desses vermes. Então percebam que sim, como eu disse anteriormente, se aparece esse tipo de post na rede social, é porque existem pessoas que estão aqui fora que efetivamente têm esse pensamento. E aí, quando chegam lá na rede social, eles se sentem livres para ofender as pessoas por elas serem quem elas são, né? Por elas pertencerem a um grupo étnico diferente, por elas professarem uma religião diferente, por elas virem de um lugar que é diferente daquele, né? De um país ou de um outro estado. Então as pessoas se acham livres porque acham que na internet a terra sem lei e ninguém vai punir, mas não é assim, gente. A gente precisa entender que nós não devemos cultivar esse tipo de ódio, né, por essas minorias, por esses grupos sociais, vamos colocar assim, por esses grupos sociais. E nesse processo a gente precisa, na verdade, entender as diferenças e aprender a conviver com essas diferenças, porque aí nossa sociedade fica mais rica, nós aprendemos muito mais, conhecemos muito mais coisas quando a gente se permite conviver com as diferenças, com as diversidades, não é? E lembrando que existe sim limitações existem limitações para a nossa expressão, para a nossa liberdade de expressão. A nossa lei coloca que o nosso limite vai até onde começa o direito do outro, tá bom? E aí, para finalizar essa nossa aula em que nós estamos refletindo sobre o respeito às diferenças e como o nosso texto precisa evitar
essas ofensas, a gente tem uma cartela, olha só. No nosso contexto, aqui na Amazônia, aqui no nosso estado, nós temos que estar atentos a esse tipo de manifestação de discurso de ódio, pois somos um estado que é multiétnico. Já até comentei ao longo da aula. Quantas diferentes etnias formam o nosso estado? E que bom, nosso estado é de uma riqueza cultural enorme. Então, nós precisamos respeitar cada uma das etnias nas suas características particulares, né? nas suas maneiras de ser e de viver. E, de novo, todos vivendo numa sociedade que respeita essa etnia, essa diferença. O nosso estado também é e foi formado significativamente por pessoas que vieram de outros estados e até de outros países, né? Ao longo da história do Amazonas, quantas ondas migratórias nós já tivemos de pessoas que vieram de outros estados, ou então que vieram de outros países. O nosso estado convive com essas pessoas que têm origens diferentes. Por isso, precisamos respeitar cada um. Por quê? Porque, de novo, conviver com o diferente, conviver com a diferença é excelente, só nos enriquece, não é? Então, vamos respeitar. E é um estado que garante a liberdade do culto religioso, gente. Na verdade, o Brasil garante essa liberdade. E aí o nosso estado, fazendo parte do Brasil, também faz isso. Então, nós devemos respeitar o outro pela maneira como ele escolheu de expressar a sua religiosidade. E aqui fica o nosso recado. Esse estado pertence a todos, né? A todas essas pessoas. Respeitemo-nos uns aos outros. Então, para fechar essa aula, esse é o nosso recado. Vamos respeitar os outros, em especial nas coisas que nós falamos, né? Para não ofender o outro, e também nas coisas que nós escrevemos, evitando posts, textos que se pareçam com aqueles que eu mostrei ao longo da aula. Vamos evitar escrever coisas que ofendam os outros, que ofendam os grupos étnicos. Tá bom, pessoal?